Audio Jungle. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Rochas da Saúde. Aqui a gente traz os temas mais variados de saúde e bem-estar. Eu sou Pedro Dilguirian, o apresentador, e hoje a gente vai fazer um bate-papo com a cardiologista, a professora doutora Ana Carolina Aguirre. Seja muito bem-vinda ao programa, Muito doutora. obrigada, Pedro. Boa tarde. Que a gente tenha uma conversa bem gostosa sobre assuntos de saúde, que a gente fique mais informado, que é importante. E que se cuide mais também, Com né? certeza. E doutora, primeiramente, por que a senhora escolheu ser cardiologista? Então, Pedro, a cardiologia para mim surgiu meio fortuitamente. Eu fiz o curso de medicina, fiz clínica depois. Eu tinha uma grande amiga que é cardiologista, ela é intervencionista, ela é hemodinamicista, e ela ficou no meu pé para a gente fazer junto, fazer junto, fazer junto. E eu acabei cedendo às vontades dela e fui fazer Foi com as cardiologia, foi amizades. com as amizades. Porque ela falava muito bem, etc. Mas também é muito importante, né? Uma especialidade muito nobre. E Com eu sou muito certeza. grata de poder ter essa oportunidade de formar e de hoje poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem nessa jornada de conhecimento que é bem longa, mas que dá pra gente ajudar bastante gente. É uma especialidade muito rica, né? Muito. E agora, o que que faz um cardiologista em si? Que a gente fica muito, todo mundo quer que o filho seja cardiologista, né? O cardiologista, na verdade, ele é um grande clínico, porque assim, na verdade, a gente recebe pacientes, tanto jovens que vão fazer uma avaliação de saúde para poder fazer exercício, um atleta, um idoso que já esteja doente. A gente recebe, a grande parte são pessoas adultos em idade mediana, aí, entre 40 até 60 anos, que vão para saber como está a saúde. Então, o cardiologista é um grande clínico, que na verdade a gente tem que saber um pouco de tudo, porque tudo tem a ver com o coração. Tudo. E quais são as principais doenças que um cardiologista cuida? Que ele é chamado para avaliar, para cuidar? O que que ele mais faz na prática? Aí aqui depende de qual âmbito que a gente for falar. Então, num consultório, por exemplo, a gente vê muita consulta de prevenção mesmo, consultas de hipertenso, pessoas que têm arritmias, né, que é quando o coração bate fora do ritmo, pessoas que já sofreram infarto, e muitas das vezes também no hospital, aí já são doenças mais graves. São pacientes que estão infartados, com insuficiência cardíaca descompensada, ou que tiveram uma troca de válvula, ou que a gente faz também interconsulta, né, de outras especialidades que estão com o paciente internado, que precisa operar. Então, realmente, assim, a gama de ação do cardiologista é bem ampla. Perfeito. E começando primeiro com uma doença que é muito prevalente, né, não só no Brasil, mas no mundo, e que às vezes as pessoas tratam com um certo, eu tenho isso. Tipo, não dá muita bola, mas que é uma coisa que pra gente que estuda, né, sabe que é uma base para uma série de muitas doenças graves e que perde qualidade de vida. A hipertensão arterial ou pressão alta. O que que seria ela? A pressão alta, que no termo técnico seria hipertensão, é quando a gente tem a força do sangue bombeando dentro do coração mais alta do que deveria. E a gente teve uma grande modificação nesses últimos anos, Pedro. Então, antigamente, a gente considerava 14 por 9. O paciente acima de 14 por 9 seria um paciente hipertenso. Hoje em dia, a gente está ficando mais restrito com esses níveis. E hoje, 13 por 8, a gente já pode considerar a pressão alta, dependendo de qual diretriz. A gente está vendo, por exemplo, a diretriz americana. Mas para a gente fazer um diagnóstico de pressão alta, de hipertensão, a gente precisa aferir a pressão. Então, quando a gente afere a pressão, a gente tem dois números. Aquele número mais alto, que é o 12, por exemplo, e o número mais baixo, que é o 8, 12 por 8. O número mais alto, que é a pressão sistólica, é quando o coração seu bombeia o sangue dentro da artéria e é a pressão com o coração contraindo. E a pressão mais baixa, a pressão diastólica, é quando esse coração está relaxado. Então, a gente pode ter a pressão alta, tanto sistólica quanto diastólica, ou as duas ao mesmo tempo. Fato é que para a gente fazer um diagnóstico de pressão alta, a gente vai ter que ir no consultório medir a pressão ou ter o aparelhinho em casa, desde que ele seja calibrado, para a gente poder saber em que nível a gente está. E falando mais dos valores da hipertensão, tem algumas pessoas que elas têm o que a gente chama de hipertensão do jaleco branco. Por que que isso acontece? Porque quando a gente vai no consultório ou num posto de saúde ou fazendo um atendimento médico, a gente acaba ficando nervoso.
Então, quando a gente fica nervoso, a gente tem uma descarga de hormônios, na grande maioria das vezes a adrenalina, isso faz com que a nossa pressão aumente, normalmente a sistólica, tá? Então, para a gente não fazer e de forma inadequada diagnósticos de hipertensão, a gente não mede apenas uma vez no consultório, seriam no mínimo duas, e hoje em dia o que a gente pede é para ter aferições fora. Então, ou a gente pede um exame que chama MAPA, que é a monitorização da pressão arterial durante 24 horas, ou o paciente pode fazer aferições em casa, desde que aquele aparelho seja calibrado, e faz alguma série, de acordo com as orientações, de manhã, à noite, durante 3 dias, e leva esse recordatório para que a gente analise. E falando também, tem as pessoas que o oposto, né, que tem a pressão alta, mas que vai no médico, parece que o corpo fala: "Opa, temos que nos comportar", e fica com a pressão normal. Existe isso? Existe, isso chama hipertensão mascarada. Então, hipertensão mascarada a gente não detecta no consultório, mas fora daquela situação a pressão fica alta. Mais um motivo da gente lançar a mão dessas possibilidades, que é o próprio paciente aferir fora desse ambiente hospitalar ou de consultório, desde que o aparelho seja calibrado, ou realizar um exame, que é o MAPA, que é a monitorização de 24 horas. E para as pessoas que querem comprar, precisam comprar o aparelhinho, tem alguma recomendação, algum tipo, se é melhor o de pulso, o de A braço, se minha não faz recomendação é diferença? que sempre se compre o braquial, que é o de braço, tá? Não o de pulso. Por quê? Porque todos os estudos que a gente tem de hipertensão, eles foram praticamente todos feitos com pressão braquial, não pressão de pulso. Então, os melhores, ou sejam mais acurados, que vão ter mais relação com aquela pressão de consultório, vão ser os de braço. Então, se tiver que comprar, pode ser o digital? Pode, mas a gente tem que lembrar de calibrar e que seja o de braço. E a pessoa ela sente alguma coisa que às vezes eu nos ambulatórios já atendi pessoas que falam: "Ai, quando eu sinto dor de cabeça, quando eu sinto dor nas costas ou sei lá, eu tomo os remédios para pressão". Primeiro, a hipertensão tem algum sintoma assim que a pessoa sabe que tem? E segundo, por que que ela tem que sempre tomar o remédio de forma adequada? Então, na verdade, essa correlação da dor e da pressão alta, porque a dor também, assim como o medo que eu citei anteriormente, libera hormônios, entre eles a adrenalina, que vai aumentar a pressão. Então, no cenário de dor, não é o mais adequado para a gente fazer um diagnóstico de pressão, que não invariavelmente essa pressão estará alta. Só que, o que a gente tem que usar como regra? O remédio é para ser tomado todos os dias, não quando tem dor. Então, a gente, na verdade, sempre fica em dúvida se é aquela dor que gerou a pressão alta ou se a pessoa efetivamente está sentindo dor por causa da pressão alta. Em literatura, o que a gente vê é que a hipertensão é uma doença silenciosa, então ela não daria sintomas, isso no livro, em literatura. E o que se está descrito é que pressões muito altas, então seria acima de 180 por 12 ou 120 milímetros de mercúrio, que a gente começaria a ter dores de cabeça, náusea, etc., que é inclusive o cenário da crise hipertensiva, em que o paciente precisa se dirigir ao pronto-socorro para poder fazer um tratamento adequado ali. E Mas não perdão. é para ter sintomas. E nessa crise hipertensiva, é só dor de cabeça? O que mais que ele pode ter? E por que que é uma ameaça, assim, que você fala: "Opa, vai para pronto-socorro agora"? Isso, porque a pressão estando tão alta, ela pode gerar rompimento de pequenos vasos. Então, é o cenário do AVC, que é o derrame, e na grande maioria das vezes, quando ele é causado pela pressão alta, ele é hemorrágico. Então, isso é um cenário muito grave na medicina. Então, se a pessoa tiver em crise hipertensiva, que são pressões elevadas, normalmente acima aí de 180 por 120 milímetros de mercúrio, com sintomas que pode ser dor de cabeça, náusea, mal-estar, tontura, sim, precisa procurar o pronto-socorro para tratamento imediato. E uma pergunta que me veio agora, se a pessoa ela tá tendo uma crise de ansiedade, assim, ela tem crise de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, e ela mede a pressão tá nesses valores, o que que faz agora? O que Então, se ela fazer? está em crise de ansiedade, mas a pressão está alta desse jeito, a gente deve sim, não só tratar a crise de ansiedade da pessoa, que a gente vai usar os ansiolíticos, né? Como aguardar pelo menos 30 minutos e ver se aquilo baixou um pouquinho. Se não abaixou, porque esses remédios de ansiedade, eles agem muito rapidamente, né? Então, a gente já consegue ver aquela calma no paciente. Mas se ele acalmou e a pressão continua alta, com certeza vai precisar dar o antihipertensivo, que é o tratamento que vai diminuir a pressão arterial. E você já viu alguma pressão muito alta na vida que você fala: "Meu Deus"?
Ah, a gente vê bastante, né? Porque quando a gente trabalha em hospital, isso tem com frequência. Mas a grande maioria das vezes a gente consegue resolver com comprimidos mesmo, em ambiente hospitalar, né? Ou de pronto atendimento, a gente consegue resolver com a comprimido. E algumas vezes a gente tem que mandar o paciente para a unidade de terapia intensiva para que ele seja medicado de forma endovenosa. E algumas pessoas, elas ficam meio assim de tomar remédio. Pô, eu vou tomar um diurético, vou muito no banheiro, não quero tomar, tenho tontura. O que que você diria a esses pacientes? Então, a gente tem hoje o que a gente chama de tríade de ouro para tratamento da hipertensão. São três classes de medicamentos e cada uma delas trata muito bem a pressão. Só que a gente pode conversar com esse paciente, Pedro, de tal forma que aquele sintoma que é mais inadequado, aquele efeito colateral que incomoda mais, como você citou, por exemplo, de fazer muito xixi, eu posso trocar a medicação. Então, hoje em dia, com a quantidade de remédio que a gente tem no mercado, perfeitamente possível a gente tratar a hipertensão sem sintoma algum. Basta haver essa conversa franca entre o médico e o paciente e a gente ajusta o tratamento de tal forma que a paciente trate a pressão e não tenha efeito adverso. E perfeito. E qual que seria o grande problema de você ter uma pressão alta não tratada? Você não tratar sua A pressão. A pressão alta durante muito tempo, o que ela faz, Pedro, ela vai lesar toda a sua vasculatura, porque a gente pode entender o sistema nosso de pressão, de vasos, como se fosse um sistema hidráulico. Então, o sistema hidráulico sob pressão o tempo inteiro, ele vai te dar problema, assim como o nosso corpo também. Então, essa pressão alta, eu já acabei citando aqui anteriormente. Então, se pressão muito alta, vasinhos pequenos do cérebro, a gente pode ter um derrame, que é um AVC hemorrágico. Vasinhos pequenos do rim, a gente pode ter uma insuficiência renal crônica que vai ser causada. Hipertensão durante muito tempo, longo prazo, pode dar demência, inclusive. Pressão alta, muito tempo, vasinhos pequenos dos olhos, eu posso ter retinopatia hipertensiva. Então, assim, na verdade, a hipertensão muito alta durante muito tempo, sem tratamento, todos os nossos órgãos nobres, que são órgãos que têm uma vasculatura muito delicada, podem sofrer com isso. E antes da gente avançar mais um pouco nessa lesão, tem algumas hipertensões que são resistentes ou refratárias, né? Você trata, a pressão do paciente não abaixa. E Uhum. qual que é a sua experiência com isso? Na verdade, a pressão que resistente, a grande maioria das vezes é má adesão. Então, são os pacientes que não tomam o remédio de forma adequada, tá? Então, o que a gente vê no dia a dia é, se você troca para uma medicação que tenha 3 substâncias ativas num comprimido só, que o paciente vai tomar uma vez ao dia, então resolve o problema. Ou aquele paciente está tomando 5, 6 remédios que ele diz para você que está tomando certo, mas não resolve. Aí você interna o paciente com a enfermeira no lar, dando o remédio direitinho, a pressão resistente deixa de existir. Então, na grande maioria das vezes, essa pressão resistente ela é má adesão ao tratamento. Mas às vezes acontece, realmente o paciente toma direitinho, está com várias classes, mas assim, hoje, como eu já citei, a gente tem muitas medicações. Então, para a gente não conseguir tratar uma pressão, é difícil. A gente começa com aquela tríade, com os 3 primeiros remédios, depois eu posso colocar uma quarta droga e vou te falar que são poucos os pacientes com 4, 5 drogas, a gente não consiga controlar essa pressão. E as drogas antipertensivas, assim como os antibióticos, foram drogas que aumentaram muito a expectativa de vida, né, da população. Sim, porque evitou esse tanto de coisa que a gente comentou. Sim. Então, a gente consegue evitar AVCs, a gente consegue evitar infartos, que são as principais causas de mortalidade, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, se a gente consegue evitar isso antes disso acontecer, a gente vai viver mais e melhor, que é o mais importante. E antes da gente comentar mais do infarto, que acho que é um tópico quente aqui da discussão, é aproveitar de falar coisas de lesão de vaso, né? Então, o colesterol alto, né? Por que Uhum. que é um problema a gente ter o colesterol alto? Então, o colesterol alto, para quem não sabe, na verdade, tudo que a gente come vai se transformar em gordura ou açúcar. E como o nosso sangue, nós somos a maioria das vezes água, então eu preciso criar um carrinho para transportar esse colesterol, que é o que a gente dosa no hospital. Colesterol, LDL, HDL são tipos de colesterol que são os carrinhos que levam a gordura no corpo. Então, com aquele vaso lesado, por exemplo, da hipertensão durante muito tempo, esses carrinhos, se eles estão muito pequenininhos, eles começam a infiltrar dentro do vaso. E quando ele infiltra dentro do vaso, ele começa a formar uma placa de colesterol. Essa placa
tá ali dentro não era para estar. Então, ela chama células para tentar tirar aquilo, que são os macrófagos, são os nossos lixeiros, nossos limpadores. Isso começa um processo de inflamação. Esse processo de inflamação é o que então é chamado de aterosclerose. Então, a aterosclerose é o primeiro passo para a gente começar a ter problemas como o infarto, porque a maioria das vezes o infarto, que nada mais é do que o sangue que não chega no coração, ou seja, eu tenho uma artéria que chega no coração obstruída, na grande maioria das vezes é uma placa de colesterol que se rompeu ou que cresceu e diminuiu o tamanho daquele vaso. Perfeito. E imagino que. Não imagino não. E tratar o colesterol é muito importante, assim como a pressão de você ter uma boa adesão das medicações e tudo mais. E tem aqueles casos de colesterol, hipercolesterolemia familiar, né? Familiar, sim. Então, a hipercolesterolemia familiar é aquele paciente que o quê? Ele come direitinho, ele não é um paciente acima do peso, mas que por genética, na grande maioria das vezes, existe um problema de receptor de LDL. Então, o receptor dele não funciona direito. Se não funciona direito, fica rodando mais tempo o colesterol. Então, a gente tem medicações hoje em dia baratas que a gente consegue usar, que são as famosas estatinas, que é a simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, que a gente consegue controlar perfeitamente a maioria dos pacientes que não são de hipercolesterolemia familiar, e aquele de hipercolesterolemia familiar, ou seja, que eles herdam de forma genética. Hoje a gente está numa época boa, que além das medicações via oral, a gente tem as medicações injetáveis. Então, eu consigo baixar 50% com remédio, mas 60% com injetável. A grande maioria dos pacientes a gente consegue colocar na meta ali de um colesterol normal. Perfeito. Acho que é válido a gente esclarecer também os tipos de colesterol, né? Que falam que tem. Ah, por exemplo, meu colesterol tá alto, só que o colesterol bom tá bem elevado, então acaba por compensar. Existe isso do colesterol bom e o colesterol ruim? Ou é tudo colesterol? Existe. Então, voltando um pouquinho no que eu disse, a gente tem os carrinhos que transportam a gordura. O carrinho que transporta a gordura do fígado para os tecidos é o LDL. E o que traz de volta é o HDL. Então, o colesterol ruim, que é o colesterol que vai distribuir esse colesterol para os vasos, seria o colesterol LDL. Por quê? Ele é bem pequenininho e bem cheio de gordura. Então, ele é ótimo para infiltrar os nossos vasos. E o HDL já é um carrinho, uma molécula em que eu tenho mais proteína e pouco colesterol, que o que ele faz é o contrário, ele volta pela periferia e vai levar esse colesterol em excesso de volta para o fígado. Então, existe o colesterol bom, existe o colesterol ruim. Entretanto, o que se sabe hoje é que colesterol HDL muito alto é porque ele é disfuncional, não é porque ele é protetor. Então, assim, se você tem um HDL acima de 40, 50, 60, tá ótimo. Se você tem um HDL de 100, cento e tantos, cuidado, que na verdade ele pode ser disfuncional. É um sinal de alerta, né? Sim. E a gente tinha comentado antes essa história toda de colesterol para melhor definir as principais doenças que a gente vai tratar, né? E do infarto, né? O que seria o infarto? E primeiro, é infarto ou infarte, que às vezes minha avó falava? Então, acaba que a gente pode usar as duas coisas na língua portuguesa, infarto do miocárdio ou infarte, não faz tanta diferença. Mas o infarto é quando o sangue não chega no seu coração durante um tempo que você. O que acontece é que aquelas células miocárdio, são as células de contração, é o músculo cardíaco, ele sofre e acaba morrendo. Então, as consequências do infarto vão depender de qual é o tamanho desse infarto. Então, se eu pegar uma área muito grande, eu vou ter consequências maiores e o tempo que vai demorar para esse paciente ser tratado. Porque quanto mais tempo de obstrução, mais célula vai sofrer. Então, existe uma máxima que fala que tempo é músculo e, literalmente, se tá achando que tá com dor no peito, tem alguma coisa errada, não enrola para ir para o hospital, que quanto mais rápido você for tratado, quanto mais rápido for feito o diagnóstico, melhor. Mas sempre ele pode vir com uma dor no peito? Ele pode vir outras manifestações de infarto? A maioria dos infartos, ele vem com dor no peito sim, Pedro, mas existe o que a gente chama de apresentações atípicas, que é muito comum, por exemplo, no idoso, às vezes no paciente diabético, então acaba aparecendo com uma dor que a gente chama de epigástrica, né, que é aqui na parte alta do estômago, ou o paciente pode sentir um mal-estar, mas a grande maioria das vezes é dor mesmo, mas existem essas dores atípicas, principalmente em diabéticos, principalmente em pacientes mais idosos. E por que
é tão preocupante assim o infarto em termos de saúde médica? O que que preocupa muito no infarto em termos de mortalidade? Uma das principais consequências do infarto, especialmente se ele for um infarto grande, ou seja, se ele atingir uma área considerável do coração, é que ele pode vir a desenvolver uma insuficiência cardíaca. Então, a insuficiência cardíaca seria o quê? É quando o coração falha como bomba. Então, ele começa a ficar um coração fraco, que é o que se fala de forma de leigo, né? E você hoje também está numa época ótima, a gente tem tratamentos excelentes, que muitos pacientes com insuficiência cardíaca têm uma vida praticamente normal. Perfeito, mas antes da gente avançar na insuficiência cardíaca, tem as prevenções do infarto, né? Quando que elas são indicadas e quais que são elas? Prevenção do infarto sempre, gente. Então, a prevenção do infarto é a gente ter uma vida saudável, a gente comer mais verdura, mais frutas, fazer exercício físico, manter o peso. Se você é um hipertenso ou se você não sabe o seu nível pressórico, a gente precisa saber, porque se tiver com a pressão alta, precisa tratar. Fazer a dosagem do colesterol pelo menos uma vez na vida das crianças, tem que fazer após os 8, 12 anos, a gente faz essa medida de colesterol. Se a criança não tem nada, você pode voltar a medir de novo mais tarde, então depois aí dos 30, 40 anos, e depois anualmente a gente acompanha. Por que isso? Porque depois dos 40, infelizmente, a gente vai estar mais suscetível a ter infarto. Então, assim, prevenir o infarto é a gente cuidar desde a infância até a nossa vida adulta, tendo um estilo de vida saudável e fazendo o diagnóstico dos principais fatores de risco, que são o colesterol, a hipertensão e quem fuma tem que largar o cigarro. E não só cigarro, gente, vape também. Mas por que que o cigarro é tão vilanesco para as doenças? Porque o cigarro, além da nicotina, ele tem várias outras substâncias que lesam a vasculatura. Uma vasculatura, um vaso que está lesado, ele tem como se fosse rachaduras em que aquelas moléculas pequenininhas do colesterol podem entrar. Então, elas ajudam que a gente tenha a doença aterosclerosa, que é a placa do coração. E muitas vezes falam para o leigo, fala, eu coloquei molinha no coração. Colocou Molinha ou stent. estente? Coloquei Isso. molinha, ferrinho no coração. Por que que eles colocam esse stent no coração? Porque quando a gente tem um infarto, né, que essa placa se rompe, então ela tanto pode se romper e criar um coágulo ali dentro, ou a gente pode ter uma estenose, ou seja, uma diminuição no calibre daquele vaso. Então, a colocação do stent, o que ele faz é como se fosse manter esse canal, esse tubo funcionante. Então, eu consigo fazer a permeabilidade do vaso voltar a acontecer, para o sangue voltar a circular e eu proteger aquela musculatura que não estava recebendo sangue de forma adequada. Perfeito. E também, às vezes, falar, fulano fez ponte de safena. Fulano fez uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Quando que elas são indicadas e como que funciona? Então, o paciente que tem a insuficiência coronariana, que é essa doença em que a gente tem placas de colesterol que vão diminuir o calibre do vaso, na grande maioria das vezes eles vão ser tratados com o stent, que é uma angioplastia, na grande maioria das vezes. Mas tem alguns casos que são mais complicados. Então, quando eu tenho mais de 3 vasos comprometidos, ou uma área muito nobre do coração, que a gente chama tronco da coronária esquerda, porque se aquilo ali fechar, eu praticamente infarto o coração inteiro. Então, seria uma área muito extensa, isso pode fazer o paciente morrer, uma morte súbita. Então, em alguns casos, ou porque a placa não é acessível para o hemodinamicista, ou porque eu tenho mais de 3 placas, ou porque eu tenho uma área muito nobre, como o tronco de coronária que eu comentei. Então, a indicação seria a gente fazer uma cirurgia cardíaca, que é a ponte de safena. O que é a ponte de safena? Como eu não consigo mais colocar um stent ali dentro para fazer com que esse vaso volte a circular sangue, a gente coloca um pedacinho de veia, que eu faço literalmente uma ponte. Eu pulo a área de obstrução e coloco na parte mais distal do vaso para que esse sangue volte a circular e eu continue protegendo o miocárdio, que é a nossa grande objetivo aqui, é que as células do coração continuem funcionando. Perfeito, perfeito. E, por exemplo, a pessoa ela infarta. Ela tem um infarto. E às vezes a pessoa fala, nossa, poxa, eu preciso me cuidar. Como que ela pode se cuidar depois do infarto? A pessoa que infartou, primeira coisa, ela vai ter uma prescrição de alta que ela deve seguir literalmente à risca. Então, uma vez que ela já infartou,
teve a alta, seguir direitinho o que está prescrito ali nas medicações, porque um paciente infartado vai ter alguns remédios que ele vai ter que tomar. Uma vez tendo alta, ele vai ter essas orientações e vai ter um retorno precoce com o cardiologista, que é em torno de 30 dias. Então, ele faz esse retorno e progressivamente vai havendo um ajuste de drogas, então, para que depois ele vá voltando à vida ao normal. Mas infartou, seguir à risca a prescrição e fazer o retorno precoce com o seu médico de assistente, que aí para frente ele vai orientar o que, que pode e o que, que não pode ser feito. Perfeito. Antes da gente seguir, eu lembrei de uma coisa que às vezes as pessoas também confundem. Eu confundia muito também. Diferença entre o stent e o cateterismo em si. Uhum. Qual que seria a diferença? O cateterismo é o exame, gente. Então, é o médico que, através de um acesso arterial, vai chegar lá no seu coração e vai colocar um pouquinho de iodo, que é o contraste, para que ele veja as suas artérias, se elas estão permeáveis, ou seja, se elas têm placa de colesterol ou não. Esse é o cateterismo, que é o exame. Agora, eu posso usar esse mesmo exame para fazer uma terapia, que seria a angioplastia. Então, eu posso fazer o cateterismo apenas diagnóstico, ou seja, eu olhei a árvore coronariana e não tinha nada, paramos por aí, ou ele pode ser terapêutico. Eu estudo aquela árvore coronariana e faço a intervenção se necessário for. E às vezes algumas pessoas elas falam, pô, vai fazer um cateterismo no meu pai, no meu parente, no meu familiar. Às vezes as pessoas têm muito medo de fazer esse exame porque já Uhum. ouviram questão de óbito, de sequelas. O que que você tem de transmitir de mensagem para essas Eu pessoas? tenho para transmitir assim, gente, tudo que a gente pode evitar de procedimento invasivo seria o ideal. Mas uma vez que ele é necessário, não tenham medo, porque a quantidade de cateterismo que se faz hoje em dia é muito grande. Então é um exame seguro, porque o nível de morte, de ter alguma coisa grave durante o exame é muito pequeno, especialmente em grandes centros. Aqui em São Paulo, então, que a gente tem uma população muito grande, as equipes são muito bem treinadas. Então, o que eu vejo assim, o volume de cateterismo que nós temos hoje para a quantidade de evento adverso grave ou importante é muito pequeno. Então, façam cateterismo com um bom médico, um bom profissional num grande hospital que vai dar tudo certo, quase que 90% de chance. Perfeito. E a gente tinha comentado um pouco antes das consequências do infarto, né? E comentou que se dá insuficiência cardíaca. Mas além da insuficiência cardíaca, tem alguma outra consequência de infarto para as pessoas? Que elas podem ter alguma sequela? A consequência principal que a gente vê no infarto, muitas pessoas às vezes infarto, Pedro, elas ficam deprimidas. É uma das coisas que Sério? acontece. Então, o infarto com depressão, ela fica com muito medo, né? Porque, nossa, tive uma coisa no coração. Então, tem medo de voltar a fazer exercício, tem medo de voltar a fazer uma compra. Então, assim, tirando essa parte da insuficiência cardíaca, outra coisa importante é o impacto na saúde mental mesmo. E eu acho importante frisar aqui que hoje em dia a gente tem o que a gente chama de reabilitação cardíaca. Então, você vai voltar a fazer exercício junto com profissionais, então, um exercício físico assistido, de tal forma que devagar o paciente vai criando autonomia novamente e segurança para voltar a fazer as coisas. Interessante, não, realmente não me veio à cabeça isso. E agora falando da insuficiência cardíaca, né? Que às vezes nos casos mais avançados, minha avó teve insuficiência cardíaca. Ela pode ter uma qualidade de vida bem ruim, assim. E como que pode fazer para melhorar essa qualidade de vida? Então, a qualidade de vida do paciente com insuficiência cardíaca, primeiro ela passa pelas consultas regulares e pela medicação adequada. Pedro, hoje a gente tem 4 pilares de tratamento da hipertensão que a gente consegue controlar muitos pacientes, tá? Então, introduzidos 4 medicações, se o paciente ainda tem alguns sintomas, a gente ainda tem alguns procedimentos que podem ser feitos, como a ressincronização cardíaca. Outra coisa que pode ajudar é fazendo a restrição hídrica, ou seja, o paciente que tem insuficiência cardíaca às vezes não pode beber muita água, então a gente restringe para 1,5 litro, 2 litros no máximo, dependendo se tiver muito calor ou não, tá? E fora isso, uma boa nutrição, a reabilitação cardíaca e o exercício. Isso é super importante e vai resolver na grande maioria das vezes. E às vezes alguns pacientes eles se queixam de inchaço nas pernas, ou que às vezes falam tem água no pulmão, parece que tem água no pulmão. Por que que isso acontece?
A água no pulmão, muitas das vezes, ela pode ser secundária, não só uma crise hipertensiva, então a pressão está muito alta, o coração não consegue bombear, para onde volta o líquido? Volta para o pulmão. Então a gente pode ter um edema agudo de pulmão secundário, por exemplo, uma pressão alta. Então é uma das coisas. E o inchaço nas pernas, apesar de todo mundo achar que é do coração, gente, a grande maioria das vezes é insuficiência venosa. Então, assim, o que a gente tem que observar é se é bilateral, se é só bilateral dos dois lados, se é mais no final da tarde, se quando levanta a perna ajuda, ou se tem outras características. Então, o importante é, tá tendo perna inchada durante muito tempo, procure o seu médico, seu cardiologista ou seu clínico para que ele avalie corretamente, para que a gente faça o diagnóstico correto e desmisture aí essa insuficiência venosa com a insuficiência cardíaca, que às vezes acontece, tem uma mistura boa nisso. Perfeito. E além do inchaço nas pernas, do edema agudo de pulmão, né, que é água no pulmão, as pessoas falam, nossa, eu tenho um coração grande, o coração cresceu. Por que que isso acontece se a pessoa fica com o coração grande? O coração grande é o que o leigo usa, né, para justificar a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, com o passar do tempo, existe uma sobrecarga de volume, Pedro, nesse coração. Então, a sobrecarga de volume, o seu coração e a natureza é tão perfeita que ela tenta, de alguma forma, acomodar aquele líquido que está ficando dentro do coração. Então, a gente começa a ter células cardíacas que vão crescendo em série. Ela crescendo em série, ou seja, uma contínua da outra, eu vou tendo um afinamento da parede cardíaca e vou tendo um crescimento do índice cardíaco, ou seja, do tamanho desse coração, que a gente consegue fazer o diagnóstico. Não só por radiografia, como por ecocardiografia, então tem várias formas da gente fazer isso, mas essa história do coração grande veio por causa disso. É uma adaptação do corpo para aquela sobrecarga de volume, que o que a gente vê nos exames é um coração grande, um coração que tem um diâmetro maior, dilatação de câmaras. Perfeito. E fora o infarto, tem alguma outra coisa que pode levar a essa insuficiência cardíaca? Temos aqui no Brasil, então, a gente tem que sempre lembrar das Chagas, tá? A doença de Chagas é um causador de insuficiência cardíaca. A hipertensão não tratada é um causador de insuficiência cardíaca, além do infarto, que a gente já comentou, e o alcoolismo, gente, ninguém lembra, mas beber muito pode dar insuficiência cardíaca, não só por lesão direta do álcool nas células do miocárdio, mas pela inflamação que ele causa no corpo. Perfeito. E às vezes a gente vê, muitas pessoas ficam preocupadas, né? Procuram um cardiologista porque, eu, eu tenho uma arritmia cardíaca. E até minha mãe tem essa arritmia cardíaca, que é a extrasístole. Uhum. Qual mensagem que você tem a passar para essas Então, pessoas? a arritmia cardíaca é um termo muito amplo. Arritmia cardíaca significa que o seu coração bate fora do ritmo. Ele tanto pode bater para mais, como ele pode bater para menos. Então, eu posso ter frequências mais altas ou frequências mais baixas, tá? Para cada uma dessas, a gente vai ter uma abordagem diferente. A mais comum que você comentou, que é a extrasístole, é quando a gente tem um batimento normalmente fora. E como que a gente vai fazer a abordagem disso? Grande maioria das vezes, a gente vai precisar de um Holter, que é um eletrocardiograma de 24 horas, para que eu consiga ter a porcentagem dessas extrasístoles durante um dia. Normalmente, menos de 10% de extrasístole a gente só observa. Se for alguma coisa muito frequente ou várias extrasístoles uma atrás da outra, aí normalmente necessita de tratamento. Mas assim, extrasístole é comum, muita gente tem, está relacionado com café, está relacionado com estresse. Então, assim, uma extrasístole isolada, gente, no exame não significa muita coisa. Então, realmente vai precisar de uma avaliação de diagnóstico um pouquinho mais aprofundado. E aproveitando que você comentou do café, né? O café, ele tem Uhum. alguma consequência muito grande pro coração? O café em doses adequadas, ele é ótimo, gente. Ele ajuda a gente a ficar mais alerta, a gente ficar mais ligado. Só que a gente tem um valor específico, Pedro. Então, assim, até 400 miligramas de cafeína é o que se considera o máximo que a gente pode metabolizar. Só que a minha tolerância é a diferença da sua, que é diferente de quem está ouvindo, tá? Então, o que se fala hoje, a grosso modo, gente, seriam 2 a 3 xícaras de café por dia. Então, 2 a 3 xícaras de qual xícara? Não é o balde, são as xicrinhas, tá? Então, ali é de 100, 120 ml no máximo, tá? Que vai ter mais ou menos essa quantidade que eu expus de cafeína. Porque dependendo do tipo de café, a quantidade de cafeína é diferente. O expresso tem uma quantidade. A Coca-Cola, por exemplo, tem outra quantidade. O chocolate também tem cafeína, tá? O café filtrado tem outra quantidade. Então, dependendo da bebida que a gente for tomar, a gente tem doses diferentes de cafeína. Então, o importante realmente é não abusar. Uma vez
se mantendo dentro desse nível seguro, a gente só tem coisa boa a dizer. Agora, se a gente começa a abusar muito, você pode ter arritmias, taquicardia, então algumas sensações bem ruins. E falando disso também, tem aqueles pré-treinos, né, que o pessoal das academias usa. E muito pessoal jovem, né? Uhum. Você vê isso como um problema para Sim, a vejo saúde do como um coração? problema. Eu não sei se você sabe, Pedro, eu sou ergometrista, então eu Uhum. trabalho com aquele teste da esteira, a gente que chama teste ergométrico, tá? Muito comum as arritmias aparecerem nos pacientes que usam o pré-treino, porque o pré-treino tem uma quantidade ali de cafeína muito maior do que deveria ter, porque a pessoa toma o pré-treino, mais o café, mais o chocolate, mais a cafeína, então é uma quantidade grande de cafeína. Então ela acaba sendo um gatilho para a gente ter as arritmias. Então, assim, sugiro para quem realmente não tem alguma necessidade muito grande, não usar pré-treino, porque tem um estimulante ali muito além do que a gente deveria tomar. E falando também da cafeína, né? Que anda de mão dadas com o estresse pessoal de trabalho e escritório. Uhum. O estresse de vida na cidade, vamos dizer assim, ele influencia também na saúde do coração? Influencia, lógico, porque o estresse, a gente vai lá para a parte hormonal também. Então, ela vai ter uma liberação de cortisol, uma liberação de adrenalina, que a longo prazo, isso frequentemente acontecendo, a gente vai ter lesão de artéria. Então, assim, realmente o estresse não é bom para ninguém. Ah, mas eu não tenho o que fazer. Gente, sempre tem o que fazer. Então, a gente tem que buscar um hobby. Pode ser ler, pode ser caminhar, pode ser nadar, pode ser pintar. Então, de tal forma que a gente reduza um pouquinho o nível de estresse mesmo na cidade. Então, a gente precisa diminuir, sim. E aproveitando que a gente tá falando dessas coisas que podem piorar a saúde do coração. Às vezes a pessoa ela pode ter crises ansiosas, né? Que a gente tinha comentado. E elas podem chegar a confundir com infarto até. Podem, é muito frequente. Tô infartando, tô morrendo, e na verdade é uma crise de ansiedade, porque realmente a pessoa com crise de pânico, com crise de ansiedade, ela tem uma sensação de morte. Então é dor no peito mesmo, e aqui naquele caso ali, você nunca vai jurar por Deus que é uma crise de ansiedade. Então a gente faz o eletro, faz as coisas adequadas naquele momento, e se fosse uma ansiedade mesmo, a gente trata com os remédios que são ansiolíticos, né, para diminuir aquela ansiedade da pessoa naquele momento, e orienta, né, que ela vá tratar esse síndrome do pânico, porque é uma doença que a gente precisa tratar como todas as outras. Perfeito. E também outra coisa que confunde com infarto, né? Principalmente numa pessoa jovem que nem eu, seria causas musculares, né? Uhum, Tipo, academia. O que uhum. que você tem a comentar sobre isso? Essa é a tal da dor não anginosa, gente. É a dor no peito que você localiza, que na hora que você aperta dói, que você toma um analgésico ele resolve. Então, assim, uma dor que está relacionada com aquele exercício da academia, que você palpa, você sente, que você toma um remedinho e resolve, na grande maioria das vezes vai ser uma dor muscular, não é uma característica de dor de infarto. E voltando um pouco, antes da gente comentar das próximos tópicos, tem aquelas pessoas que elas não têm o infarto em si, mas elas têm um estágio antes, digamos assim. Hum. Que elas têm essa angina, essa dor no Uhum. peito, essa doença coronariana crônica, né, de longo tempo. Como que a pessoa pode fazer para ela melhorar esses sintomas de dor no peito? A angina, então, como o Pedro comentou aqui, que seria um passo antes da gente infartar, então a pessoa já tem essa doença aterosclerótica, ela já está começando a ter essa obstrução no vaso, e esse fluxo do coração, quando a gente demanda mais, ou seja, quando a gente tem aumento da frequência cardíaca, ou porque está ansioso, ou porque você ficou doente, ou porque você correu, não consegue passar a quantidade de sangue suficiente, então aquele coração começa a sofrer falta de sangue começa a doer, tá? Isso, na verdade, é angina. É o sangue que não tá chegando direito, então aquela célula tá mal perfundida, a gente começa a ter dor, tá? Então, qual é o tratamento disso? É fazer um diagnóstico precoce, certo? E, se necessário, a gente vai tratar com medicamentos, ou se for necessário, a gente vai pro stent. Perfeito. E a gente falando um pouco mais, às vezes as pessoas precisam ter indicação de marca-passo, né? O que que seria o marca-passo? Por que a gente usaria o marca-passo? O marca-passo é um dispositivo cada vez menor, ele tem ficado bem pequenininho, em que a gente coloca no peito, gente, de tal forma que ele substitui a parte elétrica do coração. O nosso coração, ele bate por ele mesmo, ele tem um sistema próprio de eletricidade que a gente tem um ritmo próprio de bater o coração. Então, quando a gente tem frequências cardíacas mais baixas, que esse coração não está funcionando direito, a gente pode usar o marca-passo para substituir ou
dar algum suporte para aquele sistema elétrico que não está muito legal. Perfeito, ele vai dar uns choquinhos pra. Opa, né? Choquinho já é o CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável. São duas coisas diferentes. O marca-passo, ele funciona para dar um suporte de frequência. O choquinho entra quando ele detecta alguma arritmia grave. Perfeito. E falando de outras arritmias, tem alguma outra que aumenta muito o risco de, por exemplo, um AVC, uma amputação de membros, assim? Tipo, pensando em fibrilação atrial, na verdade, que é uma arritmia. As arritmias como um todo, elas são problemas que a gente precisa saber em qual paciente que ela ocorre, porque eu tenho arritmias que estão acontecendo em coração normal e existem arritmias em corações doentes. Então, arritmias em pacientes com coração doente, como você citou, por exemplo, a fibrilação atrial, é muito comum em quem? No paciente com insuficiência cardíaca, que tem câmara dilatada, tá? Então, normalmente ela tem consequências mais graves. Então, a arritmia por si só, não que ela vai fazer o que você comentou, mas a arritmia em si, o que ela pode fazer é dar um tilt mesmo naquele funcionamento elétrico do coração, e a gente tem uma parada cardíaca, que é aquela coisa, né, trágica, vamos dar um choque, é isso, é que o coração, ele não está batendo de forma adequada, ele está num ritmo inadequado para bombear o sangue, ele até bate, mas ele não bombeia o sangue, então a gente pode dar um choque, por exemplo, de tal forma que isso dá um reset e o coração volta a funcionar direitinho. E é sempre dar um choque, cara. Porque às vezes as pessoas ficam, nossa, vamos dar um choque no cara, vamos dar um choque em mim agora. Sempre dá um choque na Não pessoa ou tem sempre. Então, as indicações? indicações do choque aqui, a gente inclusive tem duas coisas diferentes. Uma é uma cardioversão e a outra é uma desfibrilação. A cardioversão é quando eu tenho algumas arritmias em que você seta o choque junto com o batimento do coração. Tá? Então, o coração não tá, ele ainda funciona, só que ele está num ritmo inadequado. A desfibrilação é para o paciente que está impreparado, ou seja, ele está com um ritmo que o seu coração não consegue bombear sangue e eu preciso interromper aquela arritmia e resetar o coração de tal forma que ele volte a funcionar num ritmo correto, porque uma câmara tem que bater primeiro que a outra, então ele tem que estar simultaneamente funcionando. Se isso não acontece, a gente pode ter a parada cardíaca. E dói muito esse choque? Na grande maioria das vezes, se o paciente tiver consciente, existe uma sedação, Pedro. Então, não é feito na pessoa sangue frio, assim, vou lá e vou chocar, tá? Então, é feita uma sedação, especialmente para as cardioversões, que são choques aí programados, tá? A desfibrilação depende do caso. Se for uma urgência, em que o paciente, inclusive, está desmaiado, ele não vai sentir. E o que é importante ali é você salvar a vida. Mas sempre que possível, existe uma anestesia antes ali, uma indução anestésica, o paciente não sinta nada. E às vezes as pessoas, elas. O coração bate muito rápido. Muito, muito rápido mesmo. E como que lidar com isso? Quando que a pessoa tem que se preocupar? Um coração batendo rápido? Tipo, assim, às vezes tem por questão de estresse, né? Mas Uhum. às vezes do nada, assim, ela tá aqui gravando podcast, ai meu Deus. Ai, meu Então, coração. o coração bater rápido, a gente tem que pensar numa. Eu posso ter duas linhas aqui. Ou é porque eu estou com uma frequência cardíaca elevada, ou porque eu estou em arritmia. Uma frequência cardíaca elevada, às vezes, é fisiológica, porque você está nervoso, é porque eu estou doente, é porque eu estou anêmico, ou porque aconteceu alguma coisa que eu fiquei muito feliz, etc. Ou estou fazendo um exercício. Então, essas são as fisiológicas, tá? Agora, quando eu sinto esse coração acelerado por arritmias, se o coração for doente, principalmente, aí a gente precisa tratar. Então, não é o coração acelerado, é obrigatório a gente tratar, porque o coração acelera mesmo, é em resposta a estresse do dia a dia. Perfeito. E além do choquinho, tem outras coisas que usa-se pra melhorar o batimento cardíaco, pra corrigir essas arritmias? Outras Normalmente, medicações? as arritmias, o que a gente faz são as medicações, né, que são os procedimentos que não são invasivos. Nas bradicardias, que é quando o quê? Quando o coração bate a menos de 50 batimentos por minuto, a gente pode lançar a mão dos marca-passo para quando é indicado. E hoje em dia, que se usa muito é a ablação, Pedro, que é o estudo eletrofisiológico. A gente entra mais ou menos naquela lógica ali do cateterismo. O estudo eletrofisiológico, ele serve tanto para a gente fazer o diagnóstico como para tratamento. Então, você estuda a parte elétrica desse coração. Então, o cateterismo eu estava estudando os vasos. O estudo eletrofisiológico eu vou estudar a parte elétrica. Se eu detectar arritmia, a gente tem capacidade hoje de queimar
por radiofrequência exatamente aquele lugar. E muitas das vezes o paciente vai ter uma vida normal. Perfeito. E antes a gente teve aqui uma conversa com o médico do esporte, né? Uhum. Ele comentou muito de morte súbita, principalmente em atletas. Queria saber a sua visão disso como cardiologista, como ergometrista. Então, a morte súbita em atleta, ela acontece, ainda mais agora que a gente vê esses esportes, né, de alta performance, muitos televisionados. Teve Olimpíada agora há pouco tempo, a gente pôde curtir. A gente viu agora recente um atleta, inclusive, que morreu em campo, muito provavelmente por morte súbita. Então, o que eu acho, assim, importante para todo mundo saber, esse esporte do dia a dia, que é o nosso, pouca chance de dar problema. Agora, atletas de alta performance, eles têm que ser analisados. Então, no mínimo, aí tem que fazer o eletrocardiograma e, tendo o eletrocardiograma alterado, tem que aprofundar mais os exames. Então, atletas de alta performance, é inadmissível que ele não tenha uma avaliação cardiológica de forma adequada. Perfeito. E às vezes a pessoa, ela nasce com algum problema cardíaco, né? Sim. Alguma alteração na própria anatomia do coração. E como que a gente lida com isso? Então, aí aqui a gente pode pensar em duas coisas. Ou ela tem uma doença congênita na morfologia, ou seja, no formato do coração, tá? Muitas dessas são cirúrgicas. Então, o que acontece é que ele é diagnosticado cedo, novamente quando a criança é pequenininha. Isso já é feita a correção e é acompanhado pelo cirurgião cardíaco durante um prazo. E muitos agora a gente já está vendo chegar na idade adulta, tá? Ou a gente pode ter algumas doenças genéticas, que são as canulopatias, que elas mexem ali na parte eletrocardiográfica, que induz inclusive a morte súbita Ah, é? cardíaca. Esses a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer o diagnóstico, mas um eletrocardiograma, que é um exame simples, a gente tem alguns indícios, tá? E hoje a gente tem painéis, inclusive, para estudar isso, a parte genética mesmo, e a gente consegue fazer então a prevenção, por exemplo, com cardiodesfibrilador implantável. Então a gente está numa época muito boa da cardiologia, a gente está muito avançado. Tá muito interessante ser cardiologista, inclusive, É? atualmente. Por quê? As inovações, você diz? Pelas inovações, porque os desafios que vão surgindo, que antigamente não se tinha o que fazer, hoje a gente tem uma resposta adequada e boa e que funciona para muita coisa. Então, por exemplo, o que você comentou do paciente com ciência cardíaca, antigamente eles iam sobreviver muito mal, muito maltratados. Hoje, com o tratamento que a gente tem atual, com reabilitação cardíaca, com dieta, com restrição hídrica, eles ficam muito bem. Ah, que bom saber. E o que que você vê que seria o futuro da cardiologia? Ou quais fronteiras que precisam ser desbravadas ainda na Eu acho que aí não especialidade? é só na especialidade, acho que seria em tudo, né? Que a gente tem visto vai ser essa individualização mesmo da medicina, o que a gente vê nos filmes de ficção científica, né? Aquela gotinha de sangue que estuda tudo e já sabe tudo que você tem. Eu acho que a gente está muito próximo disso, dessa medicina personalizada, né? Hoje a gente vê os imunobiológicos, que era uma coisa impensável há um tempo atrás, e cresceu muito, a gente já tem bastante. Então, o futuro que eu vejo é essa medicina personalizada. A gente vai chegar num ponto em que, com um estudo de sangue, de saliva ou de urina, a gente vai saber praticamente tudo que a gente tem ou não tem tendência de ter, e a gente vai poder agir desde cedo. Não que a gente não possa hoje, mas eu acho que com um empurrãozinho a mais, as pessoas ficam mais engajadas em se cuidar mais. Vão revelar todos os nossos segredos pela. Pelo menos os de saúde. E uma coisa que me veio à cabeça agora é sobre os check-ups, que as pessoas querem muito fazer Sim. check-ups de tudo, principalmente da parte cardiológica, né? Às Uhum. vezes por medo, às vezes um parente infartou, Uhum. teve algum problema cardíaco. Qual que é a sua visão? E não tô falando só da parte cardíaca, mas da parte médica como um todo. Uhum. Qual que é a sua visão sobre os check-ups? Os check-ups precisam ser feitos, gente, mas não é em todo mundo. Então, por exemplo, um adolescente ou um adulto jovem de 20 anos, saudável, não precisa ficar fazendo check-up toda hora. Agora, aquele númerozinho mágico ali, 35, 40 anos, a gente já vai começar a precisar fazer, porque a gente começa a ter um declínio de todos os órgãos como um todo. Então, é importante que a gente faça os diagnósticos de forma precoce dos fatores de risco. Então, da hipertensão, da dislipidemia, orientar a cessação de tabaco em quem usa, manter o peso, isso tudo nas consultas. Então, é importante. Então, se a pessoa nunca mediu uma pressão, por exemplo, aonde ela vai medir?
será no check-up, naquela consulta. Então, eu vejo com muitos bons olhos. Então, assim, a gente precisa sim ter os check-ups, eu só acho que precisa ter um pouco mais de Critério no que vai pedir. critério. Não é toda a faixa etária que precisa. Então, criança não precisa fazer check-up, ela precisa ter o pediatra que faz a análise, que cuida dela direitinho e, quando necessário, vai indicar algum exame. Então, eu acredito assim, a gente pode pensar, a grosso modo, a partir dos 40, check-up é super importante para todos nós. Perfeito. É, e fora as inovações da especialidade da cardiologia, quais que são os principais desafios em relação à profissão, aos pacientes, ao cuidado? Eu sou suspeita, porque eu te falei que está sendo uma época muito boa para ser cardiologista, mas como desafio, talvez o que eu viria aqui é os pacientes terminais, Pedro, porque às vezes é aquele tempo mesmo, você já fez tudo o que podia fazer, você já deu a medicação e o paciente realmente não melhora. Então, a gente tem esse contato com pacientes terminais, de doença terminal, é um desafio para todos, porque tem uma transferência ali emocional, né? Eu veria como maior desafio este. Mas da parte assim, tecnológica, de avanço, eu acho que a gente está muito bem. Eu só tenho agradecer a poder estar vivenciando essa fase da cardiologia, porque ela é muito gratificante. Então, a gente tem resposta para quase tudo. Isso é muito Uhum. bom. Ah, isso é ótimo. E acho que uma das últimas perguntas, o transplante cardíaco, como que ele seria indicado? É para todo mundo? Então, o transplante cardíaco, a gente tem alguns critérios específicos. Então, por exemplo, se for para resumir aqui, a gente pode pensar naqueles pacientes em que você já fez todo o tratamento e você não tem melhora. Só que eu vou fazer um transplante cardíaco em quem? Então, tem que ser um paciente que vai aguentar levar esse coração aí por mais tempo. Então, normalmente tem alguns critérios, que o paciente não pode, por exemplo, estar com câncer, ele não pode ser um paciente muito idoso. Então, o transplante cardíaco funciona para aquelas pessoas que têm uma doença em que o tratamento ideal já não funciona mais, tá? E que ela tem uma expectativa de vida mais longa. Então, se eu for te dar um exemplo, por exemplo, um Chagas agudo num paciente jovem que ele teve por açaí. Comeu açaí, Nossa, teve Chagas, que azar. teve uma miocardite fulminante e esse coração não melhora. E o cara com 30 anos. Então, super indicado um transplante cardíaco. E a gente tem capacidade técnica de fazer isso hoje muito bem. Só que a gente precisa de mais doador. Então, a gente tem que doar mais. É, que é meio, né? Ô, doadores. Mas ele, ele tem uma duração, né? O transplante, ele dura algum tempo. Não é O- que o transplante tem uma duração, na verdade, o órgão como um todo, né? A gente vai ter que fazer todo aquele tratamento para não ter rejeição. Então, fazer um transplante, seja de coração ou seja de qualquer outro órgão, não é uma coisa simples, não só da parte técnica, como da parte da manutenção. A gente tem toda uma coisa ali que a gente trata, mas a gente vê pacientes com 10 anos de transplante vivendo muito bem, obrigada. Então, assim, eu acho que a parte aí de prazo, isso é muito individualizado, a gente não precisa preocupar com isso. E são casos mais específicos, né, que vão precisar do transplante. E qual que é a sua experiência profissional tratando dos pacientes cardiopatas? Porque é uma coisa que muitas vezes muda a vida da pessoa, né? Às vezes ela fumava, bebia, era obeso e por incrível que pareça, às vezes é uma coisa que faz ela mudar de vida, né? Pro bem. Uhum. Qual que é a sua experiência com O que isso? a gente vê, Pedro, não só para a insuficiência cardíaca, mas como também para o infarto, que tem um impacto do ficar com medo durante o primeiro ano. Depois a coisa desanda um pouquinho, viu? Acho que o medo passa. Então, assim, é um fato importante que faz a pessoa mudar, mas infelizmente o que a gente vê é que não é duradouro. Então, ela muda durante o tempo, depois chuta o balde, volta a fazer tudo errado, entre aspas, de novo, tá? Mas, assim, trabalhar com cardiopata, volto a dizer, hoje, com a tecnologia que a gente tem, é bem gratificante, porque você vê o paciente chegar muito mal e daqui a um mês, 2 meses, voltar muito bem. Se ele seguir adequadamente o que foi orientado, fizer tudo direitinho, muitos se recuperam de uma forma muito boa. Ai, que ótimo. E uma última coisa que me veio à cabeça, que eu escutei muito em congresso falarem, a queridinha ser a dieta do Mediterrâneo. E Uhum. é verdade que ela faz muito bem pro coração ou pro corpo em si? É Ou verdade, tem alguma porque a melhor? dieta mediterrânea ela vai ter muito ali fibra,
muito vegetal, tem o azeite, que é uma gordura boa, né? Que a gente chama de poliinsaturada. Então, realmente faz muito bem, mas não é só dieta mediterrânea que existe. Existe dieta DASH, existe outros tipos de dieta que protegem o coração. Então, a nossa dieta no Brasil, Pedro, é uma dieta até boa, viu? Arroz com feijão e a carne ali é bem legal. O que a gente Delícia. precisa saber mais é que a gente precisa colocar mais verduras e frutas no nosso dia a dia. Então, são de 3 a 4 porções. O pessoal normalmente come uma e olhe lá. Então, a gente colocar um pouco mais, a nossa dieta aqui do brasileiro é bem legal. A gente não precisa procurar as outras, não. Podemos ficar na nossa. E aproveitando, acho que a penúltima pergunta, do exercício físico, que a gente escuta muito falar, você tem que fazer exercício físico, Uhum, mas tá bom. A gente já trouxe o médico do esporte aqui, mas eu queria ouvir de uma cardiologista, né? uhum. Qual que seria o exercício ideal, mais focado no paciente pós-infarto, assim, o que que ele deve fazer? Uhum. Então, esse paciente pós-infarto, nos primeiros 30 dias, ele vai ter um pouco de repouso e depois ele vai entrar para a reabilitação cardíaca. Então, a reabilitação cardíaca, ela mescla um pouco de tudo. Ela mescla a parte aeróbica, que seria você andar numa esteira, fazer um pouquinho de hidroginástica, como também um pouquinho de peso, tá? Então, hoje a gente já sabe que, na verdade, para você ter uma boa circulação, que o coração é uma bomba, mas ele não faz tudo sozinho. Então, eu preciso ter o coração funcionando bem e a musculatura funcionando bem. Então, se eu tiver que te dizer qual que é o exercício ideal para você ter uma boa saúde do coração, é você fazer um pouquinho de aeróbico e musculação. Então, a parte de resistência e a parte aeróbica. Aí sim a gente vai ter uma saúde nota 10. Perfeito, então. Agora a última pergunta é: o que que para a senhora seria a rocha da saúde? A informação. Então, a gente precisa conhecer, né, as coisas, a gente precisa saber como prevenir, que é o que a gente discutiu aqui durante esse tempo. A gente precisa exercitar mais, comer melhor, dormir bem e fazer as nossas consultas quando adequadas para que a gente descubra precocemente os fatores de risco e que a gente possa tratar. Se a gente faz isso, 90 anos aí com certeza. Excelente. Queria agradecer muito a você pelo papo. Achei incrível, aprendi muita coisa. Que bom também. Fico muito feliz de estar aqui, gostei muito. Alguma mensagem final que você queira passar? Ah, gente, se cuidem. E não é difícil. É e não é, porque existe um pouquinho de mudança, mas assim, comam direitinho, faça exercício físico, que muito provavelmente tudo vai dar certo. Então, novamente queria agradecer a senhora pela presença Obrigada. e queria fazer um pedido para vocês que estão aí em casa, para vocês se inscreverem no canal, seguir as nossas redes sociais, no Instagram, o TikTok. Se você está vendo isso no YouTube ou no Spotify, deixe seu gostei, já se inscreva. E eu espero vocês no próximo Rochas da Saúde. Até lá. Até!